a prova daqui a pouco, vocês escolhem fazer, né, lá. Vamos lá. Bom, como vocês viram, no início dessa unidade, no início da unidade 5, nós vimos sobre adjetivos possessivos e pronomes possessivos. E aí nós fizemos toda uma prática disso, mas relembrando, os adjetivos e os pronomes estão aqui. Primeiramente, adjetivos possessivos. Eles vão antes do sujeito da frase. Lembre-se disso. Eles estão sempre antes. Então, por exemplo, esta es mi madre. Ou mis hermanas. Então, tá vendo? O hermana ou madre é o sujeito que está na frente. Então, o adjetivo possessivo vem antes do sujeito. Pensa na regrinha. Adjetivo vai no início ou no meio da frase? Pense nisso. Então, ó. Esta es mi hermana, mis hermanas. Tu padre, tus tíos, su casa, sus coches. Aí, su para todos. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Vuestro, vuestra, vuestro, vuestras. Sus, sus. Lembrando que isso aqui é uma pessoa só. Vou até fazer um quadrinho em cima aqui, ó. Isso aqui é uma pessoa só, tá? Não vai pensar que são 3 pessoas, não. É o elio, elia, usted. Ou elios, elias, ustedes. Então, é uma pessoa só. Por isso que é o mesmo, ó. Sus. Então, ó. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Então, ó. Isso aqui está trazendo no plural e no singular, mas não são pessoas diferentes, são mesma pessoa. Só está separado, singular e plural. Só isso. Então, não achem que são mais pessoas. Aqui as pessoas do discurso é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Acabou. Beleza? Bom, então vejam. Primeira coisa que tem que pensar. Os adjetivos possessivos, ele tem singular e plural. Não tem feminino aqui, ó. Cuidado. Não vou dizer, por exemplo, esta em português, esta é minha mãe. Nunca vai ser. Esta é minha madre. Não dá. Ó, esta é mi madre. Ou este é mi padre. É só o mi, tanto para singular, tanto para feminino, quanto para masculino. Não tem aqui masculino e feminino. É claro que quando chegamos no nós e no vós, aí tem, ó, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Esses dois têm masculino, feminino, singular e plural. Mas os outros nenhum tem, nada. Então lembre-se disso. Mimis, tutus, sussus, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, sussus. Cada pessoa com seu adjetivo possessivo. Adjetivo possessivo. Diferentemente, os pronomes, eles já não vão no antes do sujeito. Eles vão depois do sujeito. A regrinha geral é, eles vão no final da frase, depois do sujeito. A mesma frase, ó. Esta es mi madre. Se eu for trocar pelo pronome, esta madre es mía. Esta casa es mía. Este hermano es mío. Estes tíos son míos. Então, o pronome vai depois do sujeito e ele tem masculino, feminino, singular e plural para todas as pessoas. Tem sempre 4 pronomes, ó. Mio, mios, mia, mias. Tuyo, tuyos, tuya, tuyas. Suyo, suya, suyos, suyas. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Suyo, suya, suyos, suyas. Então, os pronomes têm todos. Tem que combinar. Não adianta eu colocar uma frase lá. Este caderno es... Não adianta eu tentar colocar mia, porque caderno é masculino. Então, este caderno es mío, masculino singular. Se fosse plural,
Estes quadernos são míos. Então, aqui tudo combina. Ok? Então, mío, mías. Mío, mía. Tuyo, tuya. Tuyos, tuyas. Suyo, suya. Suyos, suyas. Nuestros, nuestras. Nuestros, nuestras. Vuestro, vuestra. Vuestros, vuestras. Suyo, suya. Suyos, suyas. Beleza? Então, lembre-se, a primeira regra é adjetivo antes do sujeito da frase. Ou no meio ou no início. Pronome no final da frase. Depois do sujeito. Beleza? Isso é a primeira parte da prova. Isso é a parte da primeira unidade que nós estudamos. Aí, lembrando, vocês fizeram um monte de atividade. Vocês praticaram e fizeram, e reviram, e responderam, e tudo mais. Um monte. Refaçam para fazer, para praticar. No livro de vocês também tem um monte. Então, tudo isso aí, ó, vocês praticaram e fizeram, e blá, blá, blá. Aí nós caímos na outra unidade. Vou até tirar essa sujeirada daqui. E aí nós começamos com adjetivos, numerais, horas e datas. Então, a primeira coisa foram adjetivos, é de pessoa. Porque aí você tinha os olhos da pessoa, o corpo da pessoa, o nariz da pessoa, o cabelo, os lábios, tudo isso, ó. Vocês têm esse monte de adjetivos aqui. Eu acrescentei outros. Olha, vocês têm esses. E eu passei esse monte aqui também, ó. Tudo de adjetivo de pessoas. A pessoa, ó, por exemplo, el pelo. Negro, rubio, pelirrojo, largo, corto, mediano, liso, rizado, ondulado, calvo, pelado. Tudo isso são tipos de cabelos. Ojos, castanhos, negros, verdes, azules, pequenos, grandes, chinos, japoneses, atinados, amendrados, monte. La persona pode ser alta, muy alta, baja, mediana, gorda, gordita, esbelta, delgada, flaca. Tem um monte de adjetivo para pessoas. Se você quiser também, fique no livro, que o livro tem também uma lista boa. El corpo, gordo, delgado, flaco, fuerte, débil. La cara, redonda, larga. Pelo, rizo, ondulado, rizado, corto, largo, calvo, negro, castanho, pelirrojo, blanco, plateado, rubio, grisáceo. Nariz, normal, chata, larga, respingona, aguileña, pontiaguda. Los ojos, redondos, almendrados, atinados, ovalados, negros, azules, castanhos, verdes, grises. Lábios, gruesos e finos. Então, vocês têm adjetivo de pessoas aqui aos montes. Usem e façam. Vocês descreveram essas pessoas e tudo mais. Ok? Aí, nós caímos daqui nos numerais. Numerais é você lembrar como se escreve, porque não tem gramática. E está aqui a lista todinha, na página 54, tem uma lista enorme de números, e aqui você pode cair com qualquer deles. Só um detalhe aqui é que quando eu falo do 21 até o 29, é um número sozinho. Do 21 ao 29, não separa. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. É um número sozinho, ele não separa. Agora, quando chega no 30, 40, já separa. Só o 20 que não separa. Ó. 31, 32, 35, 44, 59. Todos separam, menos o 20. O 20 é grudado. Aí eu tenho aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1000, 2000, 3000, 20.000, milhões. E aí continuam os números. Então, números é só estudar essa tabela. Mesma coisa desses numerais aqui, são os ordinais, que estão aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, noveno, décimo, 14º, quadragésimo, milésimo, centésimo. Só estudar também a tabela, porque não tem gramática. Não tem gramática nos números ordinais, nem nos cardinais. Então, cardinais e ordinais
é estudar a tabela, porque não tem gramática dele, não tem como você pensar uma regra. Não tem regra, tem que estudar, certo? Então, esses são os números. E aí, começando, continuando, coceira no nariz aqui. Continuando, nós caímos nas horas. E aí, nas horas, deixa eu pular um pouquinho aqui, que tem um melhor, que é esse aqui. As horas, você tem que lembrar se ela está passando ou se ela está faltando. Cuidado com isso. Pense assim, separa o seu relógio em 2. Se você separar em 2, vai ficar de boa. Então, a primeira parte do relógio, 5 horas. 5 em ponto. Então, toda hora redonda, 1 em ponto, 2 em ponto, 5 em ponto, 4 em ponto. Se é 00, em ponto. Aí a hora começa a passar. Eu vou usar a hora 5 horas de exemplo. Então, 5 e 5, 5 e 10, 5 e quarto. Lembre-se disso. Não é errado dizer 5 e 15. Mas, como eu disse também, ninguém usa 5 e 15. É 5 e quarto. 5 e 20, 5 e 25, 5 e média. Também não é errado usar 5 e 30. Pode usar, mas o povo vai te olhar estranho. Todo mundo usa 5 e 30. Então, você também tem que usar para ser correto. Então, olha, 3 números que eu tenho um nome específico. Em ponto, e quarto, e média. Então, é a hora e minuto. Hora e minuto. Hora e minuto. Na primeira parte do relógio. Na segunda parte do relógio, é os minutos que faltam. Por exemplo, eu coloco aqui 10 e 50. Para eu falar essa hora, eu vou ter que dizer que está faltando 10 minutos para as 11 horas. Então, vai ser 11 menos 10. 11 menos 10. E aí começa todos aqui os menos, 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 menos. Menos 5, menos 10, menos quarto. Lembrando, podia ser menos 15, mas o povo não usa, então é menos quarto. Menos 20, menos 25. Então, horas em espanhol, ou ela é passa ou falta. Vou pegar aqui, por exemplo, 2 de exemplo. 2 e 5, 2 e 10, 2 e quarto, 2 e 20, 2 e 25, 2 e média. Então, tudo ali, 12, 12, 12. 12 e quarto, 12 e média, 12 e 5, 12 e. Faltou 12 em ponto. Devia ter posto aqui também. Então, voltar aqui. 12 em ponto. Opa. Pronto. 12 em ponto. 12 e 5, 12 e 10, 12 e quarto, 12 e 20, 12 e 25, 12 e média. São todas as horas ali. Aí, do outro lado aqui, vamos fazer aqui, sei lá, 4 e 35. Então, está faltando 25 para 5. Então, 5 menos 25. Outra. 5 menos 20. 5 menos quarto. 5 menos 10. 5 menos 5. 5 em ponto. Certo? Então, tá vendo? É sempre a hora que passa, a hora que falta para o minuto que falta para a próxima hora. Então, veja, 5 em ponto. 5 menos 5, 5 menos 10, 5 menos quarto, 5 menos 20, 5 menos 25. Então, tem que lembrar disso, das horas que passam e das horas que faltam
menos. Beleza? Deixa eu limpar aqui. E isso é a segunda parte da prova. E também vocês praticaram e fizeram. Tem hora, praticaram um monte, fizeram atividade, fizeram exercício e descreveram pessoas e tudo mais. Então, voltando rapidinho para vocês fazerem boa prova. Porque aí já é a revisão e acabou. Adjetivos possessivos antes do sujeito. Pronomes possessivos depois do sujeito. Esta es mi madre. Esta madre es mía. Vou até por aqui. Esta es, vou colocar maiúsculo. Esta es mi madre. Esta madre es mía. Então, ó, o primeiro, adjetivo. O segundo, pronome. Então, ó, mia é o pronome, mi é o adjetivo. Se fosse plural, estas son mis. Aí não tem duas mães, não dá, mas irmãs. Estas son mis hermanas. Estas hermanas son mías. Se fosse masculino, este es mi hermano. Estes hermanos são míos. Então, tem que obedecer. Este es... Oh, não, vou colocar um plural. Estes são mis hermanos. Estes hermanos são míos. Tá vendo? O mis, o adjetivo. Míos para o pronome. Como eu disse, vai sempre antes, ó. Mis hermanos, o hermanos aqui é o sujeito, o adjetivo veio antes. Hermanos também é o sujeito, o pronome foi depois. Ok? Lembre-se disso. E aí você vai encontrar e deparar com todos os pronomes, com todos os adjetivos. Beleza? Segunda parte. Isso é a primeira prova, já foi. Aí eu volto para, descrever pessoas. Gordo, magro, flaco, branco, negro, alto, grisáceo, rubio, pelirrojo, ojos castanhos, negros, blancos, não sei. Descreva pessoas, adjetivos de pessoas, adjetivos de personalidade. Números estão com essa grande tabela. Lembrando que o 21 ao 29 é junto, só ele, os outros são tranquilos. Lembrando também que espanhol quase não tem Z no meio da frase. Se tiver no meio da frase, o Z, ele tem som de Z. Se tiver o outra, não tem, por exemplo, igual o S do português que tem som de Z. Não. Se tiver S, é som de S. Se tiver Z, é som de Z. E acabou. Não inventa som que não tem. Por exemplo, veja aqui, ó, 10. 10 tem o som de Z, então é Z. Pronto. Agora, ó, 11, 12, 13. É som de C, é C. E acabou. Se fosse S, ó, por exemplo, dos. É som de S e acabou. Não tem S no lugar com som de Z igual ao português. Acabou, não. Então, veja os números ordinais e os números cardinais. Opa, foi demais. Aqui. Números cardinais, números ordinais. Pratiquem. E a hora, lembrando essa tabelinha aqui é muito mais tranquila, essa aqui, ó. Estudem ela. É isso para a prova de vocês. Alguma dúvida? Dúvidas? Deixa eu descompartilhar aqui. Pronto. Dúvidas, meninos? Se vocês não têm dúvida, eu desejo a vocês uma boa prova. Estão dispensados. Vou até parar a gravação.